Olá, menino, menina, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um capítulo da história da minha vida. Para quem não me conhece, meu nome é Luciane Marcondes. Será que eu já disse? Ai, brincadeirinhas à parte. Eu disse que eu ia contar a história de quando a gente acha, né, que é meio pai dos nossos irmãos, ou de sobrinhos, ou mãe, quando a gente se coloca numa posição diferente daquela que o universo nos colocou. E eu sempre achei que eu não era só irmã dos meus irmãos, que eu era meio pai deles, porque como meu pai morreu antes, eu queria assumir aquela posição que estava ali vaga. Eu, né, como disse no capítulo anterior, comecei a trabalhar muito cedo. Meu pai morreu, eu tinha 13 anos, minha mãe estava viúva com 41 anos, com 4 filhos pequenos, fui trabalhar para ajudar. E nesse inteirinho eu conheci meu primeiro ex-marido. Eu tinha 14 anos quando conheci ele, comecei a namorar, ficamos noivos e aos 16 eu casei. Casei e voltei para São Paulo, para a capital, né, porque eu estava morando no interior, naquela cidadezinha lá onde eu casei. E fui morar sozinha a princípio, depois fui morar com meu ex-marido, depois minha mãe morou um tempo com a gente, e depois da minha mãe eu acabei me separando, e a minha mãe nessa ocasião estava morando com meus irmãos, junto com a minha avó paterna. E eu sempre tentando ajudar ela, mas eu queria ajudar financeiramente, mas eu não tinha condições. Aí um dia eu estava morando com meu tio nessa época, depois que eu me separei, e eu conheci uns amigos dele, nós fomos almoçar na casa deles. Aquilo marcou tanto para mim. Eu lembro exatamente o que eu comi, para você ter uma ideia de que o que fixa realmente na nossa memória são as emoções. Eu comi arroz, feijão preto, era arroz integral, feijão preto, couve, né, um refogado de couve e abóbora moranga. Isso fez com que depois eu me tornasse vegana. Hoje não estou mais vegana, mas pretendo voltar a ser. Estou contando isso porque faz parte da história e da minha memória, né? Talvez não seja tão importante assim, mas para mim foi. E eu lembro que nessa ocasião eu estava me sentindo muito culpada porque eu não estava conseguindo ajudar minha mãe. E ele me apresentou um dos oráculos que hoje eu uso. Inclusive, se você fizer o meu curso de Reiki, você vai assistir uma aula onde eu jogo. O oráculo se chama I Ching. I Ching é um livro chinês antigo, onde você joga e aí você interpreta aquilo que está dizendo, trazendo para a tua situação atual. Eu lembro que o hexagrama que caiu, isso em 1988, foi o poço. E o poço dizia o seguinte: o poço, para poder dar água, uma água potável, para que você possa realmente consumir, ele passa por um processo. Um processo de que aquela terra tem que baixar para que a água seja purificada e realmente você possa consumir e beber aquela água. E a mesma coisa acontece na nossa vida. Quando a gente ainda não está pronto para dar água, não adianta você querer tirar a água. E foi isso que o I Ching estava dizendo para mim. Eu ainda não estava pronta para ajudar ninguém. Eu primeiro precisava, né, deixar a água decantar para depois poder ajudar a minha mãe. E que, na verdade, eu era irmã deles, eu não era o pai. E hoje, como eu estudo também constelação familiar, eu percebo que eu estava tirando, né, a posição do meu pai, não trazendo ele. E essa falta de pertencimento complica as relações, complica, né, toda a nossa vivência, porque nós queremos estar onde nós não devemos estar. A primeira coisa que a gente trabalha na constelação familiar é a questão da hierarquia. E ali eu assumi uma posição que não era minha. E muitas vezes isso é difícil para quem está. Eu sei que eu já atendi pessoas que eu falei isso e que não gostou de ouvir, porque acha que, não, eu tenho que ajudar minha mãe, eu tenho que ajudar meu pai. E eu não estou dizendo que você não tem que ajudar, eu estou dizendo que você tem que entender que a tua posição não é essa, né? E que você não tem que assumir maiores responsabilidades daquilo que lhe cabe, né? Na verdade, seu irmão é seu irmão, e a tua posição de pai ou de mãe você vai adquirir o dia que você tiver seus filhos. E isso também eu escutei num local que eu frequentei há uns anos, que chamava IP,
eu estava, né, já muitos anos depois desse acontecimento que eu estou falando para vocês, eu estou falando, esse acontecimento aconteceu em 1988, por volta de 1994 eu frequentava um local que chamava IP e eu ouvi basicamente isso: a responsabilidade dos seus irmãos não são suas, você responde pelos seus filhos. Você pode até orientar se eles quiserem a tua orientação e não querer assumir um papel, né, de pai, de mãe, até porque eu cheguei a ouvir deles: você não é meu pai, você não é minha mãe. E provavelmente você que está me assistindo já tenha acontecido isso com você e você tenha ficado muito magoado, porque você queria esse reconhecimento de quem você está fazendo aquilo. Mas entenda, a sua posição que o universo escolheu para você é a que você deve abraçar e fazer o seu melhor. Não tente assumir a posição de ninguém. Um beijo no coração de vocês e até o próximo capítulo.